Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani, eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante controverso, o condômino reclamão, aquele que só que tenta minar a sua gestão e não faz nada para te ajudar. A Priscila vai começar falando sobre isso. Gente, isso aí é doença, né? É uma coisa que a Van até vai colocar depois, que existe uma patologia específica, né? A questão, às vezes, não é nem com o síndico, a questão é que a pessoa reclama de tudo. É ó céus, ó vida, ó azar. Como era o nome daquele... Hard. O Hard, exatamente. Hanna-Barbera, né? Isso. E acontece, assim, e também eu comparo com a história do Pedrinho e do Lobo, né? Para quem, só um parênteses, para quem tem menos de 40 anos, procura Lip Hard no YouTube que você vai saber do que a gente tá falando. É um desenho animado, da época do Zé Colmeia. E tudo tá ruim, e aí acho que fica meio que nem a história do Pedrinho e do Lobo, né? Que o Pedrinho sempre fala que o lobo nunca tá, todo mundo vai ver, corre pra ajudar o Pedrinho e o lobo não tá. Aí quando ele grita e o lobo tá, ninguém vai, e é mais ou menos essa história do condomínio reclamão. A pessoa reclama de tudo. Às vezes ela tá até certa em uma dentre as 1000 reclamações dela, mas ninguém dá atenção por conta do... Já virou corriqueiro. É uma situação muito chata pro síndico, é uma situação muito chata pro conselho. Às vezes a pessoa... E aí a pessoa fala que você não respondeu. Na verdade, não é que você não respondeu da forma que ela gostaria que você respondesse, né? Ela quer que você fale o que ela quer ouvir, Exato. Né? Ela não quer uma resposta, né? Então, você responde da forma correta ou da forma que você está administrando junto com o conselho, e a pessoa fala que a resposta não foi Você adequada, não teve resposta. Eu não tive resposta. Não é que você não teve resposta. Você não teve a resposta que você queria, né? Vamos supor, a gente tá com um caso de um piso de parquinho. Colocaram um piso interno numa área externa. As crianças saem tudo azul, parecendo Smurf. Tem que trocar? Tem que trocar. Mas, gente, não tem nexo eu trocar se a gente vai reformar a área como inteira do condomínio. A pretensão é reformar aquilo de uma forma total. E o custo não é que custa R$2.000, custa R$20.000. O principal ponto você já tocou logo de cara, que é a pessoa, ela acaba perdendo credibilidade. E é interessante, né? Esse tipo de condômino, esse tipo de morador, ele não é normalmente assim só com o síndico, só com o zelador, só com a portaria. Ele é com todo mundo, inclusive com os vizinhos. É impressionante. Para quem está nos assistindo, é muito fácil para um síndico, seja ele profissional ou não, identificar quem é esse pessoal. Sabe por quê? Porque eu tenho um exemplo claro. Eu estou num condomínio de casas agora vai fazer 1 ano e meio. Eu tenho moradores que até hoje eu não conversei uma única vez com eles. Em compensação, eu tenho 2 moradores que praticamente toda semana me mandam alguma reclamação, inclusive dos vizinhos. Aí você fala, espera só um pouquinho, o problema está onde, né? Nos outros. Está nos outros ou na pessoa, sabe? E é isso. A pessoa reclama tanto que você acaba botando um filtro, né? Na reclamação. Daquele que, por exemplo, nunca se manifesta e de repente fala, olha, Carlos, estamos com um problema assim, tá? Você vai ouvir com outros ouvidos. Essa é a realidade. Até porque assim, tem essa questão de problemas entre vizinhos. A gente já tratou num outro programa, vocês podem procurar aí. Que geralmente essas pessoas, elas sempre reclamam de problemas entre vizinhos, né? E aquilo que a gente fala, a pessoa... ela não sabe viver em sociedade, então geralmente ela nem se suporta, então ela não suporta as outras pessoas também, né? A gente já comentou sobre isso em outro programa, que o síndico tem uma atuação muito limitada nesses casos, que isso é um problema de vizinhança e não é um problema que o síndico tem que resolver. O síndico pode, obviamente, atuar
para ajudar nessa conciliação, mas o síndico não é responsável por esses casos. É um caso de tentativa, Isso. né? A gente tenta, mas como eu sempre coloco, gente feliz não enche o saco. Então, é importante colocar que o reclamão, ele precisa normalmente de ajuda. Reclamar. Ele está pedindo ajuda, está sofrendo, porque uma pessoa que só reclama, ela precisa de ajuda, e como vocês bem colocaram, não é só no ambiente condominial que essa pessoa tem problemas, porque é um problema. Tem até uma doença chamada distimia, que é a doença do reclamão. Por que reclamão? A pessoa normalmente ela sofre de algum transtorno psicológico grave, porque existe uma determinada diferença entre você reclamar ou apontar algo que está em desacordo com determinada situação, fato ou finalidade, e de você constantemente reclamar, encher o saco, ser o chatonildo da história. Essas figuras são figuras, sim, marcadas no condomínio, já tem seus até apelidinhos, memes, como tem moradores que fazem memes dos síndicos, os funcionários acabam também fazendo, aquele cara lá, não sei o que, já fica apontado como cara chato. E assim, essa questão que a Pri falou, e o Rogério também colocou, o Carlos, as pessoas elas fazem uma reclamação, você dá uma resposta, normalmente sempre embasada nas regras internas do prédio, naquilo que pode e o que não pode ser feito, e a pessoa te manda assim, você não respondeu o que eu queria. Ela quer que se responda aquilo que ela quer e não o que efetivamente é aplicado no prédio. Nós, síndicos, temos que tratar dos problemas coletivos e não dos problemas meramente individuais, né? O direito umbilical, muitas vezes, gritando, clamando por ajuda. Agora, é imperioso informar também que o morador, o condômino, que insistentemente só reclama, ele também possui uma conduta denominada conduta antissocial. Ele não sabe viver em coletividade, ele não sabe se comportar. E eu vou dar um exemplo clássico de moradores reclamões chatos que fazem o seguinte: eles são verdadeiros caçadores de bruxas nos condomínios. E o que eu quero dizer com isso? Fica tentando apontar erros dos vizinhos, ficam atrás de problemas onde às vezes nem existe. Vai ter problema nos prédios? É claro que vai, não é? Um morador tem um cachorrinho que fez um xixi na área comum. Sempre tem um reclamão atrás. Teve um dia a moradora ela foi lá e ela secou, limpou. Mas o morador reclamão foi lá na administração interna e falou: a moradora deixou o cachorro fazer o xixi. Mas ele não falou, a moradora também foi lá e limpou. Aí você tem que parar um trabalho para ir nas câmeras verificar, porque o reclamão, ele reclama e ele fica insistentemente reclamando até você dar um retorno para ele sobre determinadas situações. Teve uma senhora que falou, o cachorro não para de latir. Nós fomos na unidade, nem cachorro tinha, ela ouvia coisas. Porque está cheirando mal um rol. Você chega lá, tá tudo limpo, tá tudo maravilhoso, aí você não encontra problemas. Então, assim, as pessoas até inventam problemas pra chamar a atenção. Por quê? E tem aqueles que tem problemas com outro vizinho já prévio, né? Ou então que tem problemas com algum tipo de decisão assemblear e que volta sempre no mesmo assunto, né? Você dá a resposta, foi aprovado, isso vai ser dessa maneira, e a pessoa volta sempre no mesmo assunto. É o reclamão inconformado. É um disco riscado, não muda o disco, Exatamente. É sempre a mesma coisa. E você vê que a gente vai criando até adjetivos pro próprio reclamão. É o reclamão inconformado, é o reclamão que não participa de uma assembleia, é o reclamão que não aceita as regras impostas e nem deveria estar morando num condomínio, deveria às vezes estar no meio do mato, porque mesmo no condomínio de casas, não é, Carlos? Também tem os vizinhos. E tudo acontece com o reclamão. Sim. Porque ele chama uma energia tão pesada, tão negativa pra ele, que tudo acontece com ele. Eu tenho um termo que às vezes o pessoal até dá risada, principalmente o pessoal do corpo diretivo, quando eu converso a respeito de as figurinhas carimbadas, esses moradores, todo o corpo diretivo conhece quem são, aliás, o condomínio inteiro conhece quem são essas pessoas. Eu uso um termo que é espírito de gambá. Ninguém quer ficar perto. Não é, porque o que você acabou de falar, a pessoa tem uma energia
tão negativa, mas tão negativa, que as pessoas elas querem distância. Elas não querem chegar perto, porque aquilo tem medo até Tóxico. de se contagiar. É exatamente tóxico. Vejam, se alguém que estiver nos assistindo se enquadrar nessas questões que nós tratamos, e ele parece brincadeira, mas ele é muito sério, não é legal ficar também trazendo adjetivos de pessoas doentes. E eu falo isso até de forma bastante séria. Existem profissionais muito competentes que podem ajudar, porque não é saudável e não é normal sobrar para nós, síndicos, essa questão de tratar com pessoas que só atrapalham a gestão, porque você tem que dar sua energia também para essas pessoas, porque se você não responde ao reclamão, ele vai reclamar no grupo dos condemônios não, né, gente? Mas dos moradores. E isso, obviamente, é muito tóxico para nós também, porque ele tá querendo jogar todo o lixo mental, toda energia ruim pra gente. E não é saudável para nós aqui, que também temos família, lidar com essa situação. E outra coisa, é muito chato se sentir perseguido, e eu digo isso para os vizinhos, os moradores que também utilizam das mesmas áreas comuns, terem que lidar cotidianamente com alguém que só enche o saco. Essa questão dos barulhos entre unidades privativas acontece muito com questão de barulho. O reclamão manda uma mensagem para a administração interna do prédio dizendo que o vizinho dá descarga. A gente já falou até sobre isso, mas, puxa vida, da descarga é uma questão fisiológica, de sanitária. Ah, porque a criança está engatinhando, porque os cachorrinhos andam fofos, tem que andar mesmo, as crianças têm que engatinhar. Um dia você foi criança, reclamão. Então, vamos pensar nisso. Eu acho que assim, o que você tem que fazer é trazer solução, né? Eu falo isso como moradora, como condômina. A gente tem uma situação com a vizinha de cima. Ela é super, ela pergunta, como é que tá? Tá muito barulho, desculpa, minha filha tá doente, tá chorando, não sei o quê. Ela falou, você tá incomodada com alguma coisa? Eu falei, de maneira nenhuma, Roberta, fica tranquila. Mas eu falei, a única coisa que me incomoda é uma questão que tem no chuveirinho do banheiro dela, que precisa descobrir o que é, porque toda vez que ela abre, faz um barulho de pressão em casa. Então, assim, é uma coisa que pode ser resolvida, foi o que eu falei pra ela. Me incomoda porque a gente pode pensar numa solução. Estamos buscando, estamos juntas buscando a solução, né? Mas é diferente, por exemplo, da questão da outra vizinha, que as filhas andam de patins dentro de casa. Jogam basquete. Jogam basquete. Aí, verdadeiramente, aí é um motivo realmente de reclamação. Agora, essa reclamação, ela atinge a quem? A toda a massa condominial? Não. Somente a unidade privativa. Aí, o que normalmente o reclamão faz? Ele pede para nós advogarmos em causa da causa dele, porque ele não quer se expor. É assim, querem morar em condomínio? Depende. Tem que saber tem também se reclamão expor. que não tem vergonha de se expor, não, viu? Ainda bem para esses casos, pelo menos. Ele vira persona não grata, mas ele não tá nem aí. Mas geralmente, quando é essa casa entre unidades, a pessoa não quer se expor e ela quer que você se exponha. Quer que você se exponha e que você faça todo o trabalho para ela. Teve uma senhora que me procurou um dia, junto com o marido, tadinho, ele ficou até com vergonha. A moradora, ela reclamava de situações de RNC, ruído noturno constante, que acontece nas unidades privativas para casais que se amam. E aí, obviamente, ela reclamou, o marido, coitadinho, não sabia onde enfiar a cara. E aí eu pensei, bom, é uma reclamação pontual. Aí eu falei, não, então, expliquei para ela. Daí ela falou, não, mas tem mais outras coisas. Eu falei, tá. Não, porque eu fico vendo as moças que ganham a vida, prostitutas, mas que também moram nos prédios. Com quem um entra, com quem sai. Eu pensei, deixa a pessoa, tá sendo feliz, tá fazendo nada de errado. Aí eu pensei, bom, aí expliquei. Aí ela veio com outra. Eu falei, nossa, a senhora tem bastante reclamação. Minha filha, o que eu sei tudo da vida de todo mundo. Esse é o problema. E eu quero resolver esses problemas todos. Eu falei, senhora, a senhora está perseguindo estas pessoas. A senhora não é um problema do condomínio. A senhora está sendo franco atiradora para problemas que não são seus. Situações que não são suas. Não são problemas seus e nem do condomínio. Então, por favor, a senhora deve ter mais do que de 77 anos, mas de verdade, a senhora já não aprendeu nada na vida, que é feio ficar julgando os outros? Aí ela pra mim, não, eu sei disso, mas alguém tem que me ouvir. Aí vem aquela coisa que a gente tava falando.
puxa, precisa, se alguém ter que ouvir, precisa ser o síndico? A gente para o trabalho para ser educado, para dar atenção, mas será que precisa de tudo isso? Também tem que ter um certo limite, não é? Das eu coisas. acho que um ponto... Você quer falar? Não, fica eu ia falar que um ponto assim, importante do que você tocou é que se for detectada a patologia mesmo, né? Essa pessoa não está só incomodando ou fazendo causando algum tipo de problema dentro do condomínio. Ela está fazendo isso em todo o tecido social dela, né? Família, trabalho, eventualmente e tal. Então, é importantíssimo detectar e tratar, né? Porque, lógico, as pessoas ao redor são afetadas, mas o principal prejudicado com isso é a própria pessoa. Sim, então, ela tem que a família em volta perceber e procurar ajuda, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Com certeza. E eu acho que um ponto também que me ocorreu agora, até porque eu vivenciei isso não faz muito tempo, esse morador ou moradora que adoram reclamar, normalmente quando reclamam, como a gente já comentou, eles reclamam de todo mundo, e de todos, né? E, obviamente, os funcionários do prédio não fogem dessa metralhadora giratória, né? Aliás, muitas das vezes eles são objeto disso. Agora, para quem é esse morador reclamão, ele tem que lembrar o seguinte: o funcionário do prédio está ali para ajudar os moradores. Se coloque no lugar dele e pense se você vai ter boa vontade com um morador que só, desculpa o termo, enche o saco por qualquer coisa, por qualquer motivo, por qualquer coisinha mínima, tá fazendo uma reclamação a seu respeito, tá? Eu tenho um exemplo prático num condomínio de casas, condomínio de altíssimo padrão, que a moradora ela conseguiu a proeza de ninguém dentro do condomínio consegue ter uma relação de conversar com ela. Nenhum vizinho, nenhum funcionário, ninguém. Pois bem, adivinha, a empregada dela ela demitiu a empregada entrou com uma ação trabalhista, pelo visto, pesada, e ela foi pedir para que os funcionários do condomínio fossem testemunhas. Ninguém quis. Adivinha quantos aceitaram? Nenhum. Todos os nenhum. Pois então, as pessoas têm que entender o seguinte: uma ação gera uma reação. Se você tem uma ação, uma atitude positiva como funcionário, obviamente ele vai ter uma atitude positiva com você. O contrário também é verdadeiro, né? Enfim, então olha, uma coisa importante, assim, existem formas de reclamar, existem motivos plausíveis para uma reclamação, existem situações dentro de um condomínio, principalmente quem atua com conectividade condominial, que usa os aplicativos, avisos, sugestões, quase ninguém elogia, não que eles precisem disso, mas isso é um combustível incrível para mudar o humor de todo mundo. Existem a parte de reclamação mesmo, mas para coisas fundadas, que tenham realmente alguma coisa que está em desacordo, e não com um desacordo que eu, Vanessa, Carlos, Preview, Rogério, queremos, mas que está em desacordo com as regras coletivas. Porque assim, ninguém vai reclamar. Não, vai ter, mas que seja justo, que seja alguma coisa, né? Tem até um site, reclame aqui, está lá. Mas assim, o que é? Dar o retorno. Agora, tem coisas que a pessoa não quer ouvir. Ela não quer ouvir um não, ou não pode, ou é assim que funciona, mas pode ser mudado, mas desde que o coletivo... Não, ela quer aquilo naquele momento, como a que eu chamo sempre. É a criança mimada falando mais alto, né? Pode reclamar? Claro que sim, mas plausível. E nem sempre a resposta vai ser a resposta que o morador quer. Teve uma situação que a moradora falou: a piscina, não vou trabalhar na segunda, mas a piscina fecha às segundas-feiras. E eu respondi, passei as normas, regulamento interno, tudo certinho pra ela. Ela escreveu depois assim: não gostei do seu tom. Primeiro que nós nem conversamos pra ela sentir o tom de minha voz ou qualquer coisa. Ela não gostou da resposta, só que assim, tudo foi documentado com regras que não fui eu que criei. Foram os próprios moradores. Porque ela não vai trabalhar numa segunda-feira, ela queria que a piscina estivesse funcionando pra ela. E aí, disse que eu sou péssima, horrorosa, não sei falar com as pessoas, não sei responder.
respondi, o que você responderia? Olha, as regras são assim, assado, tá aqui no regulamento interno, artigo tal. A gente ainda faz até a lição de casa da pessoa. Traz a informação mastigadinha até, pra ela nem precisar ficar consultando. E aí não gosta do tom. Que tom? O não, claro, mas por que não? Se você falasse assim, vai para aquele lugar, você pode usar a piscina, ela ia te amar. É por aí. Gente, relações humanas, né? Então, é isso que eu ia falar. Relações humanas é um tema muito complicado em todos os cenários, em todas as esferas, e no condomínio não é diferente. É muito pior, por acaso, né? Porque você está dentro da casa da pessoa, fazendo a gestão, ela tem as demandas dela, mas, assim, tente ser agradável, tente ser educado, né? Isso ajuda muito. E não te faz Bom senso. E não te faz ser taxado por esses adjetivos que a Vanessa e o Carlos e a Priscila colocaram aqui. É inevitável, né? Você fica marcado e você leva uma pecha que é difícil de tirar. É porque espírito de gambá, Carlos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do tema. Deixa seu like, curta o nosso canal. A gente está em podcast agora e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado.